Eu não sei, irmãos, se essa palavra vai incentivar você, talvez, dar um glória a Deus, querer pular aí da tua cadeira, achando que você no próximo mês vai estar rico. Não é essa palavra, irmãos. Eu acho que essa igreja não é essa igreja. Amém? Mas você vai ouvir o verdadeiro evangelho. Esse é o que importa. Esse evangelho é o que salva, é o que cura, é o que transforma, é o que liberta. Esse é o evangelho que eu e você necessitamos. Amém? Então eu queria pedir para você abrir aí a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 14. Evangelho de Lucas, como diz o Hernandes Dias Lopes, Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. Lembrei do Hernandes Dias Lopes porque eu estou vendo aqui a esposa de um amigo, de um irmão, Marcos André. Está em São Paulo? Ele? Estão aqui? Mas é um grande irmão, um admirador, né, da Igreja Presbiteriana, que nós respeitamos muito, né? E o Hernandes Dias Lopes, se você não conhece, eu convido você a conhecê-lo aí através das redes sociais, para você ouvir uma palavra verdadeira. Amém? A palavra do Senhor diz assim, irmãos: alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Diga assim: um era fariseu e o outro era publicano. Versículo 11. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado. Isso aqui já é Jesus falando. E ele diz: eu digo que este homem, se referindo ao publicano, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Amém, irmãos? Fecha aí os seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar mais uma vez, Senhor Deus, para trazer os teus ensinamentos, o que a tua palavra fala. Obrigado, Jesus, obrigado por ter se entregado, Senhor Deus, naquela cruz, Jesus, por amor de mim, por amor dos meus irmãos, por amor da humanidade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque através da tua morte e ressurreição, nós temos livre acesso, Senhor, a Deus. Não há mais véu para nos separar, Senhor. Eu te entrego essa noite nas tuas mãos, Senhor Deus, essa palavra que eu irei ministrar, que eu seja um instrumento de valor nas tuas mãos,
E que essa palavra chegue aos corações dos teus filhos. E que ela traga muito fruto para a glória do teu nome. É assim que eu oro, te agradeço, amém. Amém, irmãos? Meus irmãos, essa é uma parábola bem conhecida para quem lê as Escrituras, a parábola do fariseu e do publicano. Irmão, Jesus ele está contando essa história em que dois homens sobem ao templo judaico simultaneamente. Eles não foram juntos, mas eles foram um ao lado do outro. De acordo com a lógica, irmãos, judaica, principalmente no primeiro século, o templo era a fusão entre o céu e a terra. O templo era onde o que existia no natural, no material, se unia à realidade espiritual, se unia à realidade divina. Então os dois chegando ao local onde Deus se encontra com o homem, o local onde as transformações acontecem. Irmão, Jesus ele para falar essa parábola, citando dois homens distintos, extremamente opostos, pessoas antagônicas, mas que sobem juntas para o mesmo lugar. Quando Jesus ele fala do fariseu, irmãos, nós precisamos entender um pouco do que é um fariseu. Muitas vezes, quando no nosso meio evangélico nós queremos nos referir a alguma pessoa chamando ela de fariseu, é como se a gente estivesse xingando a pessoa, né? Que é um fariseu, um legalista. Lá vai o herege. Só que, meus irmãos, na época de Jesus, o fariseu não era isso. Na época de Jesus, irmãos, se falar de um fariseu era falar de uma pessoa bem qualificada. Falar de um fariseu na época de Jesus era falar de um homem que eu e você teríamos as nossas mães aprovando um relacionamento com essa pessoa. As nossas mães ficariam felizes por termos um amigo fariseu. O fariseu, irmãos, fazendo aqui uma analogia com a sala de aula, é aquele aluno que senta na frente. O fariseu é um nerd, é o melhor aluno da sala. O fariseu era tido como uma pessoa irrepreensível, de alguém que a sociedade não tinha uma vírgula do que falar. Um fariseu naquela época, irmãos, era alguém que todo mundo gostaria de ser amigo. Era um símbolo de celebridade. Fariseu era como se fosse uma celebridade, irmãos. Era uma pessoa que não tinha do que se envergonhar. Era uma pessoa que tinha boa influência. Era uma pessoa estudada. Era uma pessoa letrada. Então imagine na época de Jesus, quando um fariseu passava, e ao redor dos fariseus ele passava, pessoas não sabiam ler, não eram instruídas, não tinham estudo. Então as pessoas gostariam de ser amigas dessas pessoas. O fariseu era uma pessoa religiosa que ocupava o topo da pirâmide social. Então, dentro da pirâmide social, irmãos, o fariseu estava lá em cima. Mas junto com esse fariseu, subiu com ele um publicano.
E eu já falei aqui, irmãos, algumas vezes sobre o que é um publicano. Para você entender o que é um publicano, entenda que hoje existe um auditor fiscal. Amém? Um auditor fiscal no nosso meio hoje é uma pessoa respeitada. Um auditor fiscal é uma pessoa que tem nome dentro da sociedade. Mas um auditor fiscal da época de Jesus, chamado também de publicano, ele era a escória da sociedade. Ele era desprezível pela sociedade. Um publicano, irmãos, quando ele passava entre as pessoas, os historiadores dizem que quando ele passava, as pessoas cuspiam seus pés. Porque, irmãos, olha o que era que o publicano fazia. O publicano, ele comprava títulos de dívidas dos judeus, diretamente de Roma. E ao invés de ele cobrar o imposto justo, ou nem tão justo assim, já era um imposto exorbitante, mas o publicano simplesmente aplicava mais imposto sobre imposto para tomar das pessoas, para tomar dos comerciantes. Um publicano, irmãos, era tido como uma pessoa extremamente corrupta. Era um ladrão. Era uma pessoa desprezível. Era uma pessoa que, se você colocasse um publicano e um fariseu, as pessoas gostariam de ter um momento com o fariseu, mas com o publicano, jamais. Porque ele tirava do bolso das pessoas. Era alguém desprezível na sociedade. Esses dois homens, irmãos, tão distintos, subiram juntos ao templo. O fariseu, o nerd, aquele da camisa passada, todo engomadinho. Aquele menino. Irmãos, eu era como se fosse um menino desse. Quando eu estudava lá na capital da Saré. Minha mãe, eu não sei por que ela me vestia daquele jeito. Mas ela botava minha calça assim, quase que batendo nos peitos. E eu ia, irmãos, minha comadre Karina é que gosta de relatar essas coisas. Ela disse que eu ia com um fichário. Irmãos, na minha época, fichário era... meu irmão, quando eu chegava no colégio, que eu sentava lá na minha cadeira, aí eu pegava assim, aí ela dizia que eu me achava porque eu tinha um fichário. Mas o fariseu era esse nerdzinho de camisa de pano passado, com perfumezinho Rinodê e que joga beach tênis. Nada a ver, né? Mas o fariseu era mais ou menos esse. Era aquele menino criado por vó, ao lado de um trombadinha, ao lado de um publicano, ao lado de alguém que ninguém gostaria de estar perto. Mas os dois estavam indo para o mesmo lugar, em direção ao templo, em direção à casa do Senhor. Irmão, Jesus, ele conta essa parábola. Muitas vezes você, ao ler as Escrituras, você passa tanta coisa pelos seus olhos, você lê com tanta rapidez, você não tem a paciência de examinar o texto, de ver por que Jesus estava contando essa parábola. E ele diz a finalidade por estar contando essa parábola, logo no primeiro versículo que nós lemos. Coloca o versículo 9 aí, por favor. Jesus está dizendo que essa parábola, ele está contando a alguns que confiavam na sua própria justiça e que desprezavam os outros. Ele estava contando, irmãos, para aquelas pessoas que se consideravam justas e que desprezavam os outros.
E havia ali, irmãos, duas qualidades de pessoas que deveriam ouvir essa palavra. Aquelas que confiam plenamente na sua justiça, eu sou muito justo, e naquelas que olham para si e se acham superiores aos outros. Naquelas que olham para si e acham que o outro não vale nada e ela vale tudo. Então Jesus escolheu essas duas qualidades de pessoas para ele falar sobre essa parábola. Só que, irmãos, em primeiro lugar nós temos a espiritualidade do fariseu. E nós lemos o texto que diz assim, que o fariseu ele orava de si para si mesmo. Deus, irmãos, na oração do fariseu é como se fosse um figurante. É como se Deus não existisse. Porque ele falava, irmãos, para o próprio ego dele. Ele falava para a sua própria alma, ele falava para o seu próprio coração. Quando ele ora, olha o que é que ele diz. Eu jejuo 2 vezes por semana. Se achando, né? Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Essa oração dele, irmãos, tem uma tônica. E a tônica é, eu faço. A tônica do fariseu é essa. Você vai entender a diferença das duas orações. O porquê que o fariseu, ele deixa Deus de lado. E ele simplesmente se coloca no centro para dizer que o que ele tem ou o que ele deixa de ter é por mérito dele. A espiritualidade dele, irmãos, é baseada naquilo que ele faz. É baseada naquilo que ele produz. Eu faço e Deus não faz nada. Essa é a tônica do fariseu. Deus sequer é falado de forma ativa na oração do fariseu. Ele diz, Senhor, graças te dou, Deus, porque eu faço. Irmãos, quantos de nós não moldamos a nossa espiritualidade naquilo que nós fazemos? Sabe o que é que isso significa, irmãos? Quantas vezes nós não nos pegamos muitas vezes como um fariseu? Às vezes até olhando para Deus e lembrando a Deus o que a gente fez. Como se Deus tivesse amnésia e Ele não visse não só o que nós fazemos, mas a intenção pela qual nós estamos fazendo alguma coisa. Muitas vezes, irmãos, eu vou confessar, eu já orei até uma vez assim, irmão. Irmão, eu estava passando por uma dificuldade tão grande, que eu, na minha oração, disse assim, Deus, mas eu não estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Isso eu verbalizei, mas no meu pensamento era falando do outro. Fulano não fez, e está recebendo. E eu estou fazendo e não estou recebendo. Será que só eu já tive essa oração, irmão? Só eu já fui pecador a esse extremo? Quantas vezes, irmãos, nós não olhamos para o nosso irmão sendo abençoado e a gente se questiona por que ele está sendo, muitas vezes com os nossos julgamentos e questionamentos, não aceitando e colocando Deus contra a parede. Porque a gente se acha merecedor de algo. Senhor, eu estou acordando às 4:30 da manhã. Estou fazendo a minha oração. A tua palavra diz, Senhor, para nós orarmos de dia e de noite. Leia as tuas escrituras de dia e de noite. A tua palavra pede para nós meditarmos, para nós nos entregarmos, Senhor. Olha, eu estou dizimando tanto, Senhor, que eu estou dizimando além do que a tua palavra diz, Senhor. Mas olha, até meu tempo é o dízimo.
Das 24 horas eu estou dizimando ao Senhor 2 horas e 40 minutos por dia. Senhor, eu estou jejuando. Olha, irmãos, eu já ouvi muito isso. Pastor, vai acontecer porque eu estou jejuando. Pastor, vai acontecer porque eu estou lendo. Pastor, vai acontecer porque o meu Deus... Essa é muitas vezes a nossa oração, irmãos. É a oração de mandar em Deus. É a oração de determinar o que Deus tem que fazer por mim e por você. Como se Ele fosse algo pelo qual a gente pudesse ficar moldando, colocando para um lado e para o outro, decidindo qual é a vontade dEle. Que é boa, que é agradável, que é perfeita, mas a gente acha que a nossa é que é a boa. É que é agradável, é que é perfeita. Muitas vezes nós nos colocamos como um fariseu quando nós estamos orando ao Senhor. Senhor, graças eu te dou, porque eu fiz isso. Isso que o Senhor me deu é porque eu orei 3 vezes ao dia. Orei 6 da manhã, meio-dia, orei às 18 horas. Fui dormir ainda orando. Isso aconteceu porque eu estou lendo 10 capítulos por dia. Fulano está orando, né? Está buscando, mas acho que ele está orando é pouco. Está buscando pouco. Deus não responde por quê? Deve ser porque ele não está buscando. Porque a gente, irmãos, parece que a gente foi tratado como se Deus dependesse da gente para alguma coisa, para Ele fazer o que Ele quer fazer. Irmão, se Ele quiser fazer na sua vida e na minha vida, às vezes você nem ora e Ele manda. Você nem ora, eu nem oro e Ele faz. Porque Ele não está condicionado à nossa fidelidade. É por isso que a palavra dEle vai dizer lá em 2 Timóteo, que mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Coloca isso na tua mente, irmão. Nunca será pelo que nós fazemos. Mas já que muitas vezes nós fazemos e determinamos a Deus o que Ele tem que fazer ou deixa de fazer, ou condicionamos o que a gente recebe ou não por aquilo que a gente faz, eu queria fazer uma pergunta a você essa noite. E se Jesus, irmãos, voltasse agora, você iria para o céu ou para o inferno? Se você morresse hoje, você iria para o céu ou para o inferno? Ixi, teve gente aqui que ficou, e agora? Não pedi perdão para o irmão. Estou brigado com o outro, ando falando mal do outro. Vixe, e agora? Eita, não fiz isso, não fiz aquilo. Eita, eu acho que eu não subo não, porque eu não orei hoje de manhãzinha. Se eu perguntasse, irmãos, como está a sua vida espiritual, como anda a sua alma, a sua relação com Deus, o que você me diria? Possivelmente as suas respostas, irmãos, estariam baseadas no porquê. Por que está boa a sua vida espiritual? Por que está bom o teu relacionamento com Deus? Aí você ia dizer, porque eu tenho orado, porque eu tenho ido à igreja, porque fiz jejum essa semana, porque eu dei o meu dízimo. Mas irmão, você me respondeu que está ruim, mas está ruim por quê? Ah, pastor, está ruim porque nunca mais eu orei, nunca mais eu li a Bíblia. Ah, pastor, está ruim porque nunca mais eu fiz aquela campanha de 7 quarta-feira do milagre mais do que impossível. Porque, irmãos, a questão é, eu fiz. Eu não fiz.
Essa espiritualidade, irmãos, está baseada naquilo que fazemos ou deixamos de fazer e acaba ignorando aquilo que Deus faz. Uma espiritualidade, irmãos, baseada em obras, em méritos, de alguém que bate no peito e diz: hoje eu fiz, Deus, essa semana eu fiz, jejuei 3 vezes essa semana, Senhor, nesses últimos 3 meses eu li a Bíblia toda, Senhor, eu não li mais só em 3 vezes, não li foi em 1 semana, Senhor, eu fiz, foi melhor, mais rápido do que um miojo, em 3 minutos eu li a Bíblia toda. Só que qual é o problema, irmãos? Em cima disso, em cima dessa espiritualidade, é porque ela é uma espiritualidade necessariamente competitiva. Como assim, pastor? Você começa a modular todas as pessoas que conseguem ou não fazem também. Você olha e diz assim: rapaz, eu conquistei. Mas eu conquistei porque eu fiz alguma coisa. Aí você coloca a sua régua da sua conquista. E aí quando você olha para a vida do teu irmão que não conquistou, aí você vai dizer: provavelmente ele não conquistou porque ele não fez o que eu fiz. Porque se ele tivesse orado às 10 horas por dia, lido os 30 capítulos por dia, se ele tivesse jejuado, se ela tivesse colocado o véu na cabeça, tivesse feito o que fosse, aí sim ela teria conseguido. Você começa a metrificar as pessoas passando a sua régua, como se Deus usasse a sua régua para abençoar quem quer que Ele abençoe. Em primeiro lugar, irmãos, eu dependo exclusivamente daquilo que eu faço. Quando nós falamos de um fariseu, o fariseu é assim: eu dependo exclusivamente daquilo que eu faço. Aí eu olho para as outras pessoas e falo: se eu conseguir fazer, ainda bem, Deus, que eu não sou como ele, que não conseguiu fazer. A segunda coisa do fariseu é que Deus não faz nada. A terceira coisa do fariseu é que ele é diferente. Ele se acha diferente das outras pessoas. Ele não se iguala às outras pessoas. Ele acha que ele é sim mais merecedor do que as outras pessoas. A espiritualidade do fariseu, irmãos, é uma espiritualidade excludente, que nos vê diferente dos outros porque eu faço e eles não fazem. É quando você ou eu bate a mão no peito e diz: graças eu te dou porque não sou como aquela pessoa que está lá no pau da bandeira de Barbalha, Senhor. Graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou como aquele homossexual. Graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou como aqueles pecadores. Graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou como aqueles publicanos. É uma espiritualidade, irmãos, que baseia o amor de Deus naquilo que eu faço. Deus me ama. Hoje eu vim para a igreja, então Deus me ama. Mas quando tu falta à igreja, tu vai dizer: Deus agora vai me odiar, porque eu não fui para a igreja. Hoje você orou verdadeiramente, amanhã você disse umas 3 palavras, aí você diz: pronto, ontem Deus me amou muito, mas hoje Ele não deve estar gostando de mim não, porque eu só falei umas 3 palavrinhas com Ele. Irmãos, eu ainda não sou pai, mas eu queria que você pensasse algo comigo. O que o seu filho que está no seu ventre, ou o seu filho que já nasceu,
que tem aí dias de vida, meses, 1 ano, 2 anos. O que esse menino, essa menina, o que Benício já fez para merecer o seu amor? O que o teu filho já fez para merecer o teu amor? O que é que um filho pode fazer, irmãos, para merecer o amor do pai? Irmãos, eu não sei. Eu só sei que o Benício que está lá no ventre da pastora Marciana, ela já o ama de uma forma incondicional que ela não consegue explicar. Que o pastor Anderson também o ama de uma forma que ele não consegue explicar. Assim como você ama os seus filhos de uma forma que você também não consegue explicar. Quando você vê o seu filho correndo, sorrindo, você morre de amores por ele. Mas o que ele fez para merecer o teu amor? Irmãos, filhos não merecem o amor. Porque se a gente for baseado na meritocracia, no mérito, o que foi que eles fizeram para ser amados? Se nós formos colocar o amor de Deus baseado naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, então da mesma forma deveria o pai e a mãe fazer assim com seus filhos. Como é que eu vou amar esse menino que está no meu ventre se ele não fez nada por mim ainda? O que é que ele está fazendo para merecer? O que é que o meu filho faz ou deixa de fazer para merecer o meu amor? Mas Deus nos ama mesmo sendo nós ainda assim como nós somos. Irmãos, coloque uma coisa na tua mente. Eu e você não merecíamos nada, nenhum amor sobre nós. Mas assim como você ama os seus filhos, sem entender o porquê, assim é o Senhor sobre nós. Ele só derrama amor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Irmãos, Deus traz uma nova ótica, a ótica do publicano. O publicano, irmãos, até agora nós falamos sobre o fariseu. Mas o publicano, ele estava lá orando. E a Bíblia diz, irmãos, nós lemos que ele nem ousou olhar para o céu. Mas antes, irmãos, ele pegou as suas mãos. Irmãos, não se distraia. Ele pegou as suas mãos e ele batia no seu peito e confessava: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Olha a diferença, irmãos, da espiritualidade do fariseu e da espiritualidade do publicano. O publicano se baseava naquilo que ele fazia, o fariseu, mas o publicano estava baseado naquilo que Deus poderia fazer por ele. Ele nem ousou olhar aos céus, mas ele bateu no peito dele e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Preste atenção, irmãos. A partir do momento em que eu metrifico o que Deus faz ou deixa de fazer por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, eu estou frito. Porque você vai dizer: eu não bati a minha meta da oração essa semana, então eu estou perdido. Eu não fiz, eu não fiz. Mas a partir do momento que eu chego diante dele, não confiando no que eu fiz, mas no que ele faz, a coisa muda de figura. Essa é a diferença, irmãos. Aonde você está baseado? Naquilo que Deus pode fazer ou não por você? Naquilo que você faz ou deixa de fazer? Ou confiando no que Ele pode fazer? Colocando sobre Ele toda a sua confiança. Irmãos, o publicano estava dizendo: Deus,
Eu não tenho essa moral toda. Ele se distanciou um pouco do fariseu. E ele deve ter pensado no seu íntimo: Senhor, eu não tenho essa moral toda. Ou na verdade, nenhuma moral para me chegar a ti, para conversar com o Senhor. Senhor, eu não fiz nada essa semana. Senhor, eu não vim baseado naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que o Senhor pode fazer. Então tem misericórdia de mim. Irmão, sabe quando é que você vai chegar em um culto de uma forma e você vai sair desse culto completamente diferente, transformado, abençoado, quando você chega de mãos vazias? Quando você chega de mãos vazias, quando você olha para o Senhor e diz assim: Senhor, eu não tenho nada a te oferecer. Eu não tenho nada a te oferecer, Senhor. A minha esperança, Senhor, não está naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que o Senhor pode fazer. Irmãos, o publicano termina a frase dizendo: pois eu sou um pecador, sou igual aos outros, não sou melhor do que ninguém. É quando, irmãos, você e eu devemos olhar para a pessoa mais desprezada da sociedade. É quando eu e você devemos olhar para a prostituta. É quando eu e você devemos olhar para o assassino. É quando eu e você devemos olhar para o estuprador. É quando eu e você devemos olhar para o pedófilo. E você olhar e dizer: Senhor, eu não sou melhor em nada do que aquela pessoa. O que é que te torna ou me torna melhor do que uma pessoa que está lá no mundo, irmãos? O que é que te faz merecedor, que você acha que você merece, mais do que aquela pessoa que está na escória da sociedade, que está desprezada, que está entregue às drogas, à bebida, à prostituição? O que, irmãos? O que é que me coloca em um local de merecimento, ou você em um local de merecimento, onde você olha para as pessoas e diz: Senhor, elas não merecem, mas eu mereço. Irmãos, enquanto o fariseu queria ser o diferentão, o VIP, o publicano se mostrava ser dependente da misericórdia e da graça de Deus. Ele não se via melhor do que ninguém, ele se via igual. Sabe o que é mais interessante, irmãos? É que quando nós pensamos em Jesus, que esse sim era o diferente. Esse era o cara. Mas esse que era o cara, ele deixou a sua glória, ele deixou o seu trono, ele deixou os anjos que glorificavam ele em todo o tempo, para vir aqui com o propósito de ser igual a mim, a você. Irmão, Jesus passou uma vida sendo tão igual aos homens. Jesus era tão parecido com os homens, irmãos, que foi preciso no último dia que Jesus tinha, chegar um homem chamado de Judas e beijar ele no rosto, para ele poder ser identificado como Jesus. Como um homem como Jesus poderia ser tão parecido com os tolos que ele caminhava, com os homens que ele caminhava, com os homens que ele instruía? Mas foi preciso um homem beijar a face de Jesus para que ele pudesse ser identificado. Alguém uma vez disse, irmãos, que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Mas um dia existiu
um homem, Deus, que quis ser menino. Um dia existiu um homem, Deus, que deixou a sua glória, mas que veio habitar entre nós, sofrer as tentações que um homem pode sofrer na sua vida, mas sem pecar. Um homem que veio por amor a mim, por amor a você. Um homem que era tão igual a nós, irmãos. Ele caminhava com as pessoas. Jesus não tinha um cavalo e ele andava a cavalo e os seus discípulos a pé. Não, irmãos. Tudo o que eles passavam, Jesus passava também. Se era para passar necessidade, eles estavam passando necessidade. Se era para estar passando pela fartura, eles estavam passando pela fartura. Esse foi Jesus. Esse foi Jesus, irmãos. Irmãos, deixa eu te dizer. Se você veio para a igreja para agradecer aquilo que você fez, você volta da mesma forma que você entrou, cheio de si. E Jesus disse que esses não voltariam justificados para casa. Coloca aí no versículo 14, por favor. Olha o que foi que Jesus disse. Eu digo que este homem, não o outro, ele está se referindo ao publicano, foi para casa justificado diante de Deus. Irmãos, para aquele que vem à casa do Senhor e roga por misericórdia e que se julga iguais aos outros, tanto faz ser bandido, assassino, esse é justificado e volta para casa diferente. Esse sim é justificado e volta para casa diferente. E Jesus conclui dizendo: todo aquele que se exalta será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Irmãos, você precisa entender e não deturpar mais o versículo. Nós vamos concluir interpretando esse versículo da forma correta. Porque muitas pessoas olham para esse versículo e dizem assim: os humilhados serão exaltados. Tem gente que coloca a frase no carro, tatua no corpo, bota um negócio pendurado no cachorro e fica esperando a exaltação, porque a humilhação já está na 3ª temporada. Eu já fui humilhado na 1ª temporada, já veio a 2ª, já está na 3ª e eu ainda estou sendo humilhado. Mas deixa eu dizer algo para você, irmãos. Talvez essa exaltação nunca chegue, porque esse versículo não é para você que está sendo humilhado pelo colega de trabalho e pensa no seu coração no dia da vingança. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Não, irmãos. Sabe quando você vai lá no Salmo 23 e você vê lá o versículo, eu não sei se o 4 ou 5, que ele vai dizer assim: preparas uma mesa perante ti, preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Aí você lê igual lê esse versículo, né? Os humilhados serão exaltados. Preparas um banquete, Deus, diante de mim, na presença dos meus inimigos. Aí você acha que é para você, que estava sendo humilhado, agora ser exaltado perante os seus inimigos. Não, irmãos. O que o Senhor está falando nesse versículo é que você vai preparar uma mesa para os seus inimigos, você vai comer com ele e você ainda vai servir ele. É isso que ele está dizendo. Não olhe mais para o versículo pedindo para ele colocar a mesa perante você, perante os seus inimigos, para você comer e Deus está metendo a lenha nele, não, irmão.
Quando você lê agora, eu estou achando que tem gente que não vai mais nem ler o versículo, ficou decepcionado. Porque achava que Deus iria fazer parte da vingança, né? Só que o Senhor, irmãos, olha para nós e pede para nós orarmos pelos que nos perseguem e amar, né, os que nos odeiam. Só que você quer diferente. Irmãos, esse versículo de que o humilhado será exaltado não é para você que se sente explorado e um dia vai chegar a hora de ser o explorador. Não é para você que um dia foi muito humilhado e Deus vai te colocar em um palco para você rir dos que te humilharam. Olha onde eu estou agora. Olha onde você está. Olha onde Deus me colocou. E olha onde você está agora. Pisar-te-ei agora na tua cabeça. Não, irmãos. Me perdoe. Me perdoe. Mas esse versículo não é para você. Aliás, se você tem isso no coração, você corre sério risco de continuar sendo humilhado. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele resiste aos soberbos. Aleluia, pastor. Glória a Deus. Eu já previa o término do culto. Todo mundo cabisbaixo. Todo mundo pensativo. Porque, irmãos, não tem como ser igreja sem alinhar a igreja. Não tem como ser igreja sem falar do Evangelho de Jesus. Não tem como ser igreja, irmãos. Você nunca vai ouvir da minha boca dizendo que Deus vai te dar a chave de um carro, irmão. Não me peça isso em nome de Jesus. Não me peça, irmão, para eu profetizar na sua vida que Deus vai te tirar dessa casa de aluguel e vai te colocar em uma casa própria, irmão. Não me peça um negócio desse nunca na vida. Eu não vou dar. Não vou falar nunca. Agora, se você quiser ouvir aqui o que Jesus passou, o que os discípulos dele passaram. Interessante, né, irmão? Porque esse versículo é para você. Não os humilhados, mas os que se humilham. Os que reconhecem ser necessitados, que fazem como Abraão, que reconhecia que era pó, que faz como João, lá em Apocalipse, que ele disse que ele era pobre. Senhor, o que é que eu sou, se não for ser somente um pobre, cego e nu? Quem eu sou? Quem nós somos, irmãos? Diante de quem os apóstolos foram? Daqueles 11 homens, 12 com o apóstolo Paulo, porque só um não morreu como mártir. Só um, irmãos, só João. Só João, irmãos, que foi colocado lá na ilha de Patmos. André foi morto em X. Uns decapitados, outros crucificados. Isaías, profeta, foi morto cerrado ao meio. Só João que morreu jogando dominó lá na ilha de Patmos, sozinho. E velho. Dominó sozinho. Quem nós somos, irmãos? Eu queria deixar essa pergunta hoje no teu coração. O que te faz achar que você é melhor do que alguém? A tua condição social?
a tua conta bancária, o teu status, a tua roupa de marca, a tua sandália da Carmen Steffes. O que é que te faz imaginar que você é melhor do que o publicano? O que te faz imaginar que você tem algo melhor ou mais merecedor do que uma pessoa, do que qualquer pessoa que seja? Porque, irmãos, quando a gente pensa nesse Jesus que deixou toda a sua glória, que se fez menor do que os anjos, que se fez igual aos homens, que morreu em nosso lugar. Esse Jesus poderia ter se achado melhor do que todas as pessoas, porque Ele era Deus. Esse Jesus poderia, ao se tornar homem, já ter acabado com toda a situação que estava acontecendo. Esse Jesus já poderia, no mesmo instante, ter esmagado a cabeça de Satanás. Esse Jesus, irmãos, Ele ama a mim e a você de forma incondicional. Não existem condições para que Jesus ame mais a nós ou menos. Não existe essa condição. Pare de fazer a sua régua ser a base para as outras pessoas. Jesus, Ele pode abençoar quem Ele desejar, irmãos. Do que ora mais ao que ora menos, do que nem ora, do que lê as Escrituras ao que não lê as Escrituras. Pare de ficar questionando Jesus sobre o que Ele dá ou não para as outras pessoas, ou o que Ele dá ou não a você. Ele faz o que Ele julga necessário para nós. Ele sabe o que é melhor para mim, e Ele sabe o que é melhor para você. Talvez aquilo que você almeja tanto, irmãos, fosse o suficiente para você abandoná-lo, para você deixá-lo, porque Ele sabe as intenções do nosso coração. Ele sabe, irmãos, até onde nós podemos ir. Ele não quer perder nenhum dos seus. E se for necessário, irmãos, nós passarmos por algo nessa vida, para permanecermos em Jesus, nós vamos passar, e nós temos que passar pela prova dando glória a Deus. Dando glórias a Ele. 2 Tessalonicenses 5,17, em tudo dai graças. Em tudo dai graças, irmão. Já agradeceu ao Senhor hoje? Comece, irmãos, a ter um tipo de relacionamento com Jesus diferente do que talvez você tenha tido até hoje. Peça, lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, ele vai dizer assim que ele está pedindo humildemente. Eu peço ao Senhor humildemente. Pedir humildemente, irmãos, é você reconhecer que não está baseado nos seus méritos. Está baseado em Ele querer fazer ou não fazer, porque a sua confiança tem que estar nele. Irmão, se você está sendo abençoado em alguma área na sua vida, nunca será por aquilo que você está fazendo. Bota isso na sua cabeça. Não está baseado no seu nível de fidelidade. Não está baseado em nada, irmãos, em nada, está baseado nele. Está baseado exclusivamente nele. Os discípulos dele poderiam se perguntar: será se era justo nós morremos como mártires e só João
ser levado para uma ilha. Irmãos, aquele povo não estava querendo saber como era que ia morrer, não. Ele não queria saber, irmão, se era para morrer esfaqueado, decapitado, pinicado. Eles simplesmente queriam fazer a vontade do Pai. E muitas vezes a gente, para fazer a vontade do Pai, que requer um mínimo de renúncia nossa, a gente bota banca. Se fosse para ir colocar a cabeça em jogo, Jesus, foi boa até um momento, caminhei contigo até agora, mas morrer, não é comigo não. Esfaqueado, baleado, pinicado, não é comigo não. Valeu, Jesus, foi bom até agora, viu a caminhada, foi show de bola. Você fez umas coisinhas por mim, show de bola, a gente conversou algumas vezes, mas eu vou preferir ir com o teu adversário mesmo, porque é isso, irmão. É essa a resposta que a gente vai dar? Ou a gente vai fazer como o apóstolo Paulo, que não via mais valor na sua vida, porque ele não vivia mais ele, era Cristo que vivia nele. Para o apóstolo Paulo, irmãos, morrer era o lucro. E ele só queria viver em meio aos seus irmãos, porque ele entendia que ele tinha coisas a fazer, vidas a alcançar. Mas existe uma frase, eu queria encerrar com essa frase, de um pregador chamado de Paul Walsh. Paul Walsh é um pregador dos Estados Unidos. E ele diz assim na sua frase: Deus não precisa de nada vindo de você. Quando Ele te chama para servi-lo, não é para preencher uma necessidade, mas é para te oferecer um privilégio. Eu vou repetir. Deus não precisa de nada vindo de você e de mim. Quando Ele te chama para servir a Ele, não é para preencher uma necessidade, mas é para te oferecer um privilégio. É um privilégio servir a Deus. É um privilégio estar com Jesus. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dores, mesmo em meio a toda e qualquer situação, servir a esse Jesus não há nada comparado a isso. Fique em pé, irmãos.